Eu tenho muito problema com esse negócio de muitas teorias da conspiração. Muito mesmo. Mas não dá para você negar que não existam conspirações. Eu tenho problema com as teorias e com os teoréticos da conspiração, que são obcecados, que só vivem disso. Só vivem disso. E o mundo está tomado por conspiradores, teoréticos da conspiração. Tudo tem uma conspiração atrás. Todavia, não dá para você simplesmente dizer, não, as coisas são o que as coisas são. Pode crer que elas são o que elas parecem ser, porque não é verdade. Nada é exatamente o que parece ser. E por trás de cada coisa existem, sim, manipulações e manipuladores. Nunca são aqueles que são acusados de serem os manipuladores. Raramente tem alguma coisa a ver com eles. São outros que estão muito mais profundas, são gargantas mais profundas do que as bocas que se tornam vozes e expressões públicas para essas realidades, mas existem. E Paulo, por exemplo, é, no Novo Testamento, o maior argumentador disso. Mas ele argumenta com base em Jesus. Quando vêm aqueles que vieram para prender a Jesus, no Getsêmani, Jesus disse, aí vem o príncipe deste mundo. Quando o evangelho é pregado de aldeia em aldeia pelos discípulos que Jesus enviou, e os discípulos voltaram felizes, dizendo, até os demônios se nos submetem pelo teu nome, está lá em Lucas 10, Jesus disse, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Nas tentações de Jesus, por exemplo, em Mateus 4, você vê que a última delas é o diabo dizendo a Jesus, mostrando-lhe todos os poderes deste mundo e dizendo, tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares, porque foi posto da minha mão, foi posto na minha mão para eu manipular. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta, em Efésios, capítulo 6, a nossa luta não é contra carne, corpo, sangue, história, visibilização, concreção, apenas. Isso é só a manifestação exterior, isso é a mímica de visibilidade. Nossa luta não é contra a carne e contra sangue, prioritariamente, mas sim, Paulo diz, contra o que está por trás, principados espirituais, potestades, poderes, tronos, soberanias, controladores, strings, que estão bem por trás, sendo puxadas as cordas no palco dessa palhaçada, onde as pessoas correm alienadas para um lado e para o outro, se dividem, se polarizam, odeiam, se machucam umas às outras, guerreiam, escolhem lados, se alucinam, desenvolvem sentimentos mais malignos que você não pode nem imaginar, abusam de crianças, abusam de idosos, se tornam desamorosas e a manipulação correndo e ninguém enxerga nada. As coisas acontecem frequentemente na nossa cara, mas a gente vai ficando tão condicionado pelos processos manipuladores, pela manifestação de naturalização do absurdo, do engano, do engodo, que a gente deixa de enxergar, deixa de perceber. E aí vai sendo manipulado cada vez mais. Meu Deus, eu vejo o fenômeno chamado eclesiástico, por exemplo, como sendo um dos mais facilmente manipulados na história do Ocidente planetário. O cristianismo é eventualmente a mola mais importante do processo de manipulação histórica nos últimos séculos, quase 2 milênios, 1.700 anos de cristianismo, de controle, de manipulação, de indução, de proibição, ou de aprovação, ou de bênção para a guerra, ou quando uma guerra é santa, quando uma guerra não é santa, quem é que tem razão, quem não tem razão. E tudo isso faz com que essa multidão corra como uma carga num barco, no meio de uma tempestade, de um tsunami do Oceano Pacífico, correndo dentro do barco para um lado e para o outro. É você, para lá e para cá. Meu Deus, mas ninguém enxerga nada. E se você disser, eles querem furar os seus olhos. De modo que eu creio que por trás das predições dos Simpsons, o que tem é um conjunto de informações estocada, crescentemente estocada, com muita avaliação de muita gente, há muita convergência e consolidação de dados. É uma quantidade enorme de possíveis previsões que vão sendo descartadas porque não vão ganhando consecução nem inclinação de cumprimento. Mas aquelas que chegam num determinado ponto com chance de cumprimento e com esse background de informação dizendo vai por aí porque é nessa direção que a gente está empurrando, na maioria das vezes, se você disser que vai acontecer, acontecerá. E se não acontecer, você simplesmente ri e diz, meu Deus, vocês são ingênuos demais. Ficam acreditando até em profecia de animação, de televisão ou de cinema, ou de entretenimento, é porque vocês são os bobos. Mas
Os que manipulam aqui por trás nunca estiveram ausentes e nunca estarão. E a nossa luta sempre será contra essas forças invisíveis que se escondem nas sombras e controlam infinitamente mais do que você consegue imaginar. Vá pular lá, dizer Deus agora está agindo, e enquanto isso você é apenas um boneco de manipulação, sendo levado para um lado e por outro. Quando você fala, são ventrílogos que estão falando pela tua boca, ou você é um puppet, um boneco de cordinhas para lá e para cá. Tem gente que passa a vida inteira nesse mundo e nunca teve um momento de lucidez pessoal. Vai nascer e vai morrer em estado de alienação total.